Vamos começar a bagaça. Vamos falar da entrevista, né, Marcão? Vamos falar dessa entrevista do Diego Ribas. Eu acho que ela é super importante, principalmente naquele ponto principal que eu acho que todo mundo está super, como é que eu posso dizer, interessado e debatendo na Flá TT, nossa querida Flá TT, nossa louca Flá TT, nossa bipolar Flá TT, que é principalmente o fato do caso com o Vene Casagrande e também sobre o aspecto das panelas dentro do ninho do urubu, com relação ao trabalho dos técnicos. Você viu a entrevista, Marcão? Vi. Então, cara, você quer fazer uma análise prévia e depois eu vou perguntando, ou a gente vai debatendo, enfim? Cara, aí da forma que você achar melhor, eu posso falar um pouco e aí a gente vai debatendo. Achei a entrevista, assim, por um lado ela é boa, porque ela dá a voz ao Diego, que protagonizou semana passada acho que o vídeo mais falado na torcida do Flamengo foi esse vídeo dele invadindo ali a entrevista do Thiago Maia com o Vene Casagrande, né? E fazendo aquele vídeo. O vídeo acaba meio que, de repente, né? Ele fala ali, o homem de meias verdades e tal, não sei o que beleza, e acaba o vídeo. E a gente não teve mais nada dito pelo Diego, né? O Diego fez aquele vídeo, colocou no Instagram e passou-se os dias, o Vene se pronunciou, né? E hoje o Diego foi lá no Flow, né? No Flow Esporte Clube, e deu a versão dele, falou muito sobre isso também. Tem outras partes bastante interessantes da entrevista também, que a gente pode até tocar depois no assunto, mas vamos falar do que interessa, que é essa treta com o Vene Casagrande, né? Ele veio confirmar para mim algumas coisas que eu falei no dia do ocorrido, né? No dia do ocorrido eu falei assim, olha, eu não tiro a razão da insatisfação e da chateação que o Diego tem com o Vene. E ainda falei assim, imagina a pressão que não você acusar ou falar isso de um jogador, né? Ou a pressão que joga em cima do jogador uma notícia dessa, né? E o Diego fala exatamente sobre isso, né? Fala, pô, e a minha família, meus filhos, minha mulher, o torcedor, é a vida do torcedor ali, cara. Como é que tem alguém fazendo uma panela, alguém, né? Ele fala muito sobre isso. Acho que a gente conseguiu ter uma leitura legal do que motivou o Diego a fazer isso, né? Eu continuo achando que foi a pior forma possível. E a entrevista hoje me confirma isso. Porque se ele tivesse dado essa entrevista sem ter feito aquele papelão lá atrás, eu acho que o recado seria dado. Todo mundo hoje estaria comentando sobre isso, da mesma forma que a gente está debatendo aqui. Acho que todos os canais vão debater essa entrevista do Flow. E se ele tivesse feito isso sem ter entrado na sala de entrevistas ali, né, na sala de imprensa do Flamengo, acho que teria o mesmo efeito, né? Então, mais uma vez, veio me confirmar de que ele poderia ter chamado a imprensa, ido num canal de grande porte, como ele foi. Ele tem um canal próprio, ele poderia se expor ali, né? Você acha que a Globo não abriria um espaço para ele falar? Qualquer outra emissora abriria um espaço para ele falar, né? Então, assim, me deu mais certeza de que ele poderia ter feito de outra forma, né? Esse protesto, essa indignação, ele mostrar a indignação dele, poderia ter sido feita de outra forma. Eu acho que ele dá uma sensação de que está sendo verdadeiro na entrevista, assim, eu não sou aquele cara que fica lendo expressões faciais, né? Ou se o cara encolhe, se o cara bota as mãos juntas, não. Mas me passou um tom de verdade, assim, eu não tenho nada contra o Diego, mas também não tenho nada a favor, sabe? Assim, eu não sou fã do Diego, mas também não acho que... Acho que a maior qualidade do Diego é ser profissional. Eu acho que a gente pode gostar do Diego jogando, a gente pode gostar do Diego prendendo bola, a gente pode ficar irritado com o Diego prendendo bola, a gente pode achar que o Diego não tem mais condição de ser titular do Flamengo, que ele não pode mais jogar na frente como ele jogou ontem contra o Altos, que ele não pode mais jogar atrás como ele joga de vez em quando ali como volante. A gente pode achar tudo isso. Que a gente não pode chegar e falar que o Diego não é profissional. Olha, o Diego não está sendo profissional nesse caso. Eu acho que o primeiro grande deslize do Diego no Flamengo é essa questão de uma, sei lá,
né? Ele quebra uma hierarquia ali. Eu não sei nem se quebra uma hierarquia, Perrotinha, mas assim, ele quebra o protocolo, né? Ele entra numa sala, tem um rompante ali que acho que foi a vez mais fora da casinha que a gente viu o Diego no Flamengo. O Diego que é sempre bem centrado, que é sempre media training, né? Que tem sempre ali um chavão comum para poder falar, o professor e tal. Ali ele quebrou, né? E hoje, eu achei que hoje a entrevista dele também, em alguns momentos, sai desse lugar comum. Acho que sai um pouco. Acho que a questão do Vene está bem clara. Foi a questão da panela de 85, foi isso que tira o Diego do sério, né? E aí ele fala que tem outros episódios, né? Sempre pontuais ali, quando o Flamengo perde, quando acontece alguma coisa. E aí vem uma notícia aí também para jogar mais pressão. E eu acho que o Diego se sente muito pressionado. E eu acho que o Diego é muito pressionado. Porque ele é o camisa 10 do Flamengo. Ele foi o primeiro jogador a vir para o Flamengo nessa nova fase, né? Então, assim, a gente gerou uma expectativa em cima do Diego gigantesca. Então, eu acho que essa indignação do Diego, ainda mais, ele diz que é mentira, né? Então, assim, essa indignação dele eu acho totalmente plausível, eu acho ok. Né? Eu só discordo da forma como ele fez. Hoje ele foi lá, falou o que quis falar, falou do Paulo Souza, falou de psicólogo, né? Falou do Vene, que ele queria falar e tal. Acho que foi muito melhor, seria muito melhor se ele fizesse isso e não tivesse feito aquele papelão que ele fez lá no Ninho. A minha opinião de papelão, tá? Assim, tem gente que achou maravilhoso. O Alan mesmo acho que foi lindo. Não, tinha que fazer mesmo e tal, não sei o quê. Eu penso um pouco diferente com relação a isso, Perrotinho. Eu já falei que devia ter vindo de voadora. Eu estava sentado mesmo, já vinha rasgando. Tu tá falando de mim, irmão! brincando, mentira. Mas assim, Marcão, eu queria puxar uma coisa que me chamou a atenção. Né? O Cleitinho também, hoje de tarde, tinha o Cleito aqui do canal, galera, também chamou a atenção para isso, eu também tinha chamado a atenção para tal. Né? Tem duas coisas que me chamam a atenção nessa entrevista. A primeira é a seguinte. O Diego dá uma entrevista ao Flow Esportes, né? Que é o canal do Flow de Esportes, num caráter que me pareceu especial. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele não deu uma entrevista no estúdio do Flow, ele deu uma entrevista no estúdio da Ocean, do Cota, do assessor de imprensa do Diego. O Flow saiu de São Paulo, se não me engano, eu acho que é em São Paulo, e veio ao Rio, o que não é nenhum absurdo, né? Podia até estar marcado isso. Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos aí, tá, galera? Que para mim pode ser um quebra-cabeça que a gente vai montando ele, tá? Eu queria convidar vocês a raciocinar comigo. Se eu estiver viajando, botem aí nos comentários assim, Perrotinha, cala a boca. Cala a boca, tá viajando. Mas me chamou a atenção alguns pontos, eu queria fazer essa brincadeira com o Marcão e com vocês também, tá? Então o Flow sai de São Paulo, vem ao Rio, para o estúdio do Cota, do assessor de imprensa do Diego, num momento delicado do Diego, em que o Diego está exposto pela reação dele ao que ele fez. Já estou me falando, cala a boca. Eu amo nossa audiência. No momento que o Diego está exposto por conta da reação dele ao Vene Casagrande, no momento que o Diego está exposto pelas notícias que circulam com relação à renovação dele, em que, inclusive, Marcos Braz é muito pressionado pela renovação da geração 85, né? E, claro, o Felipe Luiz é um jogador que meio que sai desse caráter, mas o Diego Ribas e o Diego Alves, principalmente, estão muito expostos com relação a isso. O Diego não vem rendendo dentro de campo, o que se espera do Diego, e já não é de agora, há muito tempo, e o contrato dele finda no final desse ano. Cara, sem dúvida alguma para mim, uma entrevista e um momento do Diego que a gente vem vendo nas mídias sociais e na postura dele, no comportamento dele, um Diego diferente, como o Marcão mesmo mostrou para vocês. Que, na minha leitura, tá? Eu posso estar equivocado, é uma hipótese que eu estou botando aqui em questão.
é um comportamento de incômodo, no mínimo de incômodo. Eu não chegaria a dizer que é de desespero, da água tá batendo na bunda, no nariz, seja lá onde for, do fim da história dele no Flamengo, do fim de uma possível situação confortável de estar vivendo no Rio de Janeiro, com um belíssimo salário pago em dia, com premiações, luvas, direito de imagem, comissão por campanhas publicitárias e garoto propaganda e seja lá o que for. E que eu acho, inclusive, até que, de certa maneira até é possível que o Diego continue até no Flamengo, mas acho que não como jogador. Mas na própria entrevista ele diz que ele quer continuar, ele acha que ele pode jogar naturalmente até os 40 anos. Me parece. Eu, sinceramente, não concordo, principalmente no Flamengo, num time que precisa de alta intensidade e de muita competitividade. O Diego hoje não entrega esse tipo de futebol. E aí, assim, é a opinião de cada um. Eu, para vocês terem ideia, há 1 ano e meio atrás, eu defendi o Diego. Achava, inclusive, que o Diego era meio que vítima de algumas coisas, que a torcida perseguia demais. E hoje eu sou uma voz unissona de vocês, de dizer, cara, não, o Diego hoje, sinceramente, o Diego hoje não pode mais jogar pelo Flamengo. Eu agradeço demais. Foi um ídolo do Flamengo para muita gente. Estava em vários títulos importantes, em vários momentos importantes, sempre foi hiper profissional, é um cara nota 1000, família, ele é exemplo para tudo, cara. O Diego é aquele cara que você é pai e tem uma filha, tu fala, porra, queria que minha filha casasse com esse cara. É o cara, irmão. Mas, bicho, para jogador do Flamengo, hoje, o Diego não serve mais, tá? Não serve mais porque não tem a intensidade de outrora. E essa entrevista, para mim, ela tá muito combinada, entendeu? Me pareceu muito combinada, tentar criar uma agenda positiva para o Diego, para tentar fazer com que o cenário de pressão diminua a pressão, melhore, bote o Diego numa posição mais positiva, numa agenda, é chamado isso no jornalismo, de uma agenda clipping mais pró-positiva para o Diego. E óbvio, vamos pensar também numa cadeia, numa reação de cadeia. O Diego é o principal ponto de uma cadeia que tem assessor de imprensa, tem fisioterapeuta, tem amigos, tem várias pessoas que dependem do Diego e que, obviamente, também falando, não. O próprio Cota, né? O próprio Cota tem ele como cliente. Claro que isso eu acho que não vai alterar a vida do Cota, sabe? Acabou. Agora a vida do Cota... Não é. Ele tem outros jogadores também, até no próprio elenco do Flamengo. Mas, assim, eu acho que o Diego representa uma cadeia até dentro do próprio Flamengo e que aí pode estar rolando uma reação para que bote o Diego em outra posição. Até, quem sabe, não me surpreenderia, eu queria convidar vocês a pensarem sobre isso, tá? É possível que em alguns dias, semanas, ou até em meses aí, que da geração 85, o Felipe Luiz fique desgarrado, para mim já está, inclusive, do cenário Diego Ribas e Diego Alves, e que o Diego Ribas, inclusive, também descolhe do próprio Diego Alves. Ou é possível também que a gente vê uma reação extremamente igual, extremamente é uma palavra errada, mas assim, uma reação muito igual, inclusive daqui a pouco, do próprio Diego Alves, que também tem como assessor o próprio Cota, tá? Se isso começar a acontecer, sem dúvida alguma, isso é muito argimentado, isso é muito organizado, isso muito faz parte de uma estratégia de comunicação para fazer com que o cenário mude e a opinião pública, pelo menos a opinião pública, e claro, a opinião pública se traduz em torcida, críticos, imprensa, tenda a ser mais positiva, ou pelo menos menos negativa com relação ao Diego. O Marcão fez uma análise bem bacana sobre o conteúdo da entrevista, e para mim, estou fechadaço com o Marcão com relação a isso. Não sei a opinião de vocês, queria muito a opinião de vocês também, mas eu fui para um outro lado, de uma análise, por que diabos essa entrevista hoje, do nada,
na sala do Cota, falando sobre os principais pontos, né? E o Diego, de uma maneira tão de coração aberto e franco, como foi. Olha as coisas como de repente começam a se interligar. O Diego tem esse negócio do Vene, 2 dias depois, posta no Instagram um stories com a demissão do Abel Braga, fazendo alusão a quero que ele também se foda, né? E agora uma entrevista em que ele abre o coração e fala sobre tudo que acontece no Flamengo, né? Mostrando as entranhas do Flamengo. Sinceramente, se isso não é combinado, irmão, porra, ou coincidência, né, Marcão? Saiu muito do padrão Diego, né? Saiu muito do padrão. Se você vê o Diego desde 2016, 2017, que ele está aqui, sai muito do padrão, né? É ele se exaltando, é ele entrando em provocação com a Abel Braga, que foi técnico dele, inclusive, no Flamengo, né? E depois ele dando a entrevista. Acho que a entrevista foi num ambiente controlado, né? Que a gente fala. Né? A gente que viu tantas coletivas do Flamengo em ambiente controlado, né? Com perguntas da Flá TV e tal. A gente viu uma entrevista hoje em um ambiente controlado, mas que ainda assim ainda foi reveladora em alguns pontos. Tem alguns outros pontos, tirando essa questão do Vene, que ele fala ali 20 minutos desse negócio do Vene e tal, da responsabilidade que o jornalista tem que ter, e eu concordo com ele, eu concordo que gera uma pressão adicional aos jogadores, e principalmente a ele, que está no foco, que ele foi acusado de ser o chefe da panela, galera. O chefe da panela, o cara que derruba técnicos, o cara que faz o horário de treino. Trocou o horário de treino, Então, assim, são acusações graves, sim. São acusações graves, né? E que ele tem o direito de rebater, tá? Eu não sou contrário ao direito do Diego de rebater em nenhum momento, não. Eu acho que ele tinha que rebater mesmo, se é que ele acha que isso não é verdade. Agora, ele também demorou 1 ano e meio para rebater, e rebateu da pior maneira possível, fazendo aquele vídeo lá dentro da sala de entrevista do Flamengo. Eu queria puxar, Perrotinha, tem outros assuntos legais para a gente falar sobre a entrevista do Diego. Ele fala do psicólogo, que eu acho que é um negócio, assim, na boa, na minha opinião, tá? A minha interpretação do que ele falou. Isso é um tapa na cara de quem tá lá no Flamengo. Eu acho, inclusive, que ele deu alguma entrevista há pouco tempo também, Marcão, que ele também ele mostra um pouco como tá lá dentro. E eu acho que ele tá começando a tirar para tudo quanto é lado. Eu tô achando isso muito louco, cara. Eu acho assim, eu acho que ele já tá na cabeça dele que ele não vai mais renovar com o Flamengo, né? Parece até aqueles velhos que perde filtro e fala. Tá largando o laço, ele tá largando o laço de todo mundo. A questão do psicólogo, eu acho bem... Para quem você acha que pega mais? Pro Braz? Pro Braz ou pro Landim? Eu acho que pega pro Braz, que é o imediato, Braz, né? O superior imediato, né? É quem tá ali no dia a dia do futebol. Eu até peguei as palavras que ele falou, né? Ele falou assim, ó. Quando eu cheguei no Flamengo, tinha um psicólogo e por um bom tempo ele permaneceu. Hoje em dia nós não temos. Alguns jogadores têm de forma particular, mas cada vez mais as pessoas estão entendendo essa necessidade. Isso tem que fazer parte do dia a dia do atleta. Da mesma forma que treina as pernas, tem que treinar a mente. Cara, assim, não é que tá na entrelinha, não. Ele deu o recado, ele falou, tem que ter um psicólogo, né? E aí ele fala que já teve casos, né, no elenco de depressão, né? Foi o caso do Vitinho, o caso do Michael. Então, assim, ele falou que tinha que ter, né? Você acha que da próxima vez que o Braz aparecer, que o Braz também tá bem intocado, né? Aliás, eles somem com uma facilidade, assim, esplendorosa, cara. É difícil, né? Mas você acha que quando aparecer, não vão chegar e falar, olha, o Diego falou e tal, que era importante ter um psicólogo e tal? Com certeza ele vai ser questionado. E ele se incomoda, o Marcos Braz se incomoda quando é perguntado sobre isso, né? Então, assim, é um ponto legal para a gente poder discutir também. Tem outros pontos, né? Tem o ponto do filho dele, né? O filho dele falou, tu não joga, então fica em casa, né? Que ele treina, concentra, mas não entra nos jogos, né? E eu achei legal também quando ele falou da conversa que o Paulo Souza teve com o grupo, né? Essa parte eu não vi. Eu não vi toda a entrevista, tá? Ele exalta o Paulo Souza, né? Ele fala, olha, o cara muito sério, tá fazendo um bom trabalho e tal, não sei o quê. E ele fala também dessa questão, falou, teve um
ele ressalta, né? Vale ressaltar o trabalho que o Paulo Souza vem fazendo e tal. E aí ele fala que o Paulo Souza é uma boa pessoa e que teve uma conversa muito boa com o grupo, uma conversa sensacional com o grupo e tal. E disse que está todo mundo fechado com ele, que gosta do Paulo Souza, que confia no Paulo Souza. Aí ele falou assim, ó, o Paulo Souza está sendo muito firme e garanto que ele tem todo o apoio do time, né? E ele fala pelo elenco, ele fala, eu ponho a mão no fogo para esses caras. Então não tem ninguém de sacanagem, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo respeita o Paulo Souza, todo mundo vai tentar jogar por ele e tal. Acho que foi legal também, né? Porque já tinha alguma coisa de, olha, os caras não estão se entendendo, o Paulo Souza é muito rígido ali, não deixa os caras se movimentarem e tal. Ele quebra isso também.